Uma dama nobre, um pai implacável e uma sentença que mudará seu destino para sempre. Quando Lady Emily Wycliffe se atreveu a rejeitar o homem escolhido por seu pai, ela não imaginou o preço que pagaria. Humilhada perante a alta sociedade e obrigada a casar-se com um criado, o que ninguém esperava aconteceu na primeira noite. Deixe seu comentário com sua cidade para que possamos viajar juntos por essa Inglaterra de 1842 e diga-me, o que é mais importante, o amor ou o dever? York, Inglaterra. Ano de 1842. O silêncio reinante no salão principal de Wycliffe Hall era tão denso que parecia engolir o ar. Nem mesmo o leve crepitar do fogo na lareira se atrevia a contradizer o peso da humilhação. Lady Emily permanecia de pé, a coluna erguida como uma vara de marfim, os lábios selados com dignidade, embora as bochechas ardessem com a mistura inconfundível de ira e vergonha. Diante dela, o Visconde Braxton ainda segurava na mão o anel que havia tentado colocar em seu dedo minutos antes. Sua expressão era a de um homem ultrajado, mais pelo golpe à sua vaidade do que pela rejeição em si. Tinha o rosto enrubescido, as veias do pescoço tensas, e seus olhos escuros despediam uma ameaça mal contida. Isto é inadmissível, espetou com os dentes cerrados, lançando um olhar ao conde Wycliffe, que não havia pronunciado palavra desde que sua filha interrompera o compromisso com uma negativa firme e serena. É assim que sua família paga a honra que se lhe foi concedida? O conde, sentado em sua poltrona de encosto alto, com as mãos apoiadas sobre o bastão de ébano, não respondeu de imediato. Seu olhar fixo em Emily parecia feito de gelo. Retire-se, Visconde, ordenou finalmente com voz baixa, mas inflexível. Eu saberei como pôr ordem em minha casa. Braxton se retirou sem se curvar, com o orgulho ferido retumbando em cada pisada que ecoava no chão de mármore. Quando a porta se fechou, o conde se ergueu com lentidão, seus passos ressoando como marteladas sobre a dignidade de sua filha. Mancilaste o nome que levas, Emily. Ela o olhou nos olhos, sem baixar a vista. Evitei um casamento sem alma. Isso é uma mancha, pai. Tu não foste educada para ter alma. Foste educada para obedecer. As palavras, ditas com a crueldade de quem crê ter direito sobre outro ser humano, caíram como lâminas no peito da jovem. Não houve súplica, nem lágrimas. Emily, com o rosto ainda aceso pelo conflito, não se permitiu ceder. Foi então que ele falou de seu castigo. Já que não sabes comportar-te como uma dama, viverás como uma servente. Amanhã mesmo te casarás com um deles. Não com título nem sobrenome, não com fortuna nem educação, com um que esteja abaixo de ti e que te lembre a cada dia o que perdeste. O nome de Thomas Hale não foi mencionado ainda, não fazia falta. Emily sentiu como se desmoronassem os muros invisíveis que a haviam contido toda a sua vida. Não pela imposição do casamento, mas pela frieza com que seu próprio pai a entregava como castigo. Naquela noite, em sua alcova, Emily não chorou. Caminhou em silêncio de um lado para o outro, como se o ritmo de seus passos pudesse ordenar a seu coração que não se partisse. A criada que lhe trouxe o vestido para o dia seguinte baixou a cabeça ao entrar, temerosa de cruzar olhares. O vestido não era branco, era de musselina cinza, sem bordados, sem renda, sem adorno algum. Um vestido de mulher comum, sem posição, sem voz. Ao amanhecer, a cerimônia não foi celebrada. Não houve sacerdote nem convidados, apenas uma assinatura no registro civil selada por ordem do conde. Thomas Hale estava ali de pé, com o chapéu na mão e os olhos baixos. Emily não o havia olhado desde que entrou na sala. Não podia suportar que seu primeiro encontro com seu marido acontecesse como se fosse uma transação de gado. Thomas não falou, não tentou tocá-la. Apenas assinou e se afastou. Vestia-se com limpeza, mas sem elegância. Tinha o cabelo úmido pela neblina e um cheiro tênue a estábulo, que não lhe era alheio a Emily, embora nunca houvesse se permitido reconhecê-lo. Horas depois, uma carruagem simples a esperava na parte traseira da propriedade, sem escolta, sem despedidas. Apenas a senhora Blanchard, a governanta mais confiável de seu pai, subiu ao veículo com ela. Thomas os esperava já no caminho, sentado no banco junto ao cocheiro, como se lhe coubesse conduzir, mais do que compartilhar o interior com sua nova esposa. O trajeto foi longo e frio.
O campo, cada vez mais rural, parecia afastar Emily de tudo o que conhecia, do mármore e dos espelhos dourados, dos chás da tarde, dos bailes de inverno. A cada quilômetro, o ar se tornava mais úmido, mais denso, mais real. Seu mundo, tal como o havia vivido até então, se desvanecia sem luta, sem clamor. A casa que os recebeu era antiga, modesta, de muros de pedra cinza coberta por era. Um roseiral seco subia por uma das varandas, como lembrando que alguma vez ali também floresceu algo. Thomas desceu primeiro e abriu a portinhola para ela. Emily desceu com o queixo erguido, como se os salões vazios da mansão pudessem vê-la ainda. Olhou para ele pela primeira vez diretamente nos olhos e ali, naquele instante, descobriu que não estava diante de um simples criado. Estava diante de um homem, um a quem não conhecia, a quem não havia escolhido, mas que, ao contrário de todos os que a rodeavam, não parecia ter interesse em dominá-la. Só então compreendeu que sua vida não havia terminado com essa humilhação. Havia começado, embora ainda não soubesse como nem a que preço. A bruma da tarde havia se apoderado do campo como um manto espesso, envolvendo a casa de pedra cinza em um silêncio ainda mais profundo do que o da viagem. O carruagem se afastou com lentidão, deixando atrás de si um eco abafado de rodas sobre terra úmida. Emily permaneceu imóvel em frente à entrada com o rosto impassível e as mãos enluvadas firmemente entrelaçadas em frente à sua saia. Não sentia frio, ou talvez o sentia tanto dentro de si que seu corpo já não o distinguia. Thomas Hale abriu a porta sem dizer palavra. Sua presença era discreta, quase invisível, como se evitasse ocupar o espaço a que por mandato agora tinha direito. Emmeline cruzou o limiar sem olhá-lo, elevando apenas o queixo, enquanto suas botas pisavam a madeira gasta do vestíbulo. A luz que se infiltrava pelas janelas era tênue, cor de âmbar, como se o entardecer se negasse a abandoná-los de todo. A casa tinha o aroma antigo das casas rurais que foram habitadas por gerações sem serem reformadas. A madeira umedecida, a cera de abelhas, a tecido envelhecido pelo sol. A senhora Blanchard, que se havia adiantado para preparar sua chegada, saiu ao encontro da jovem com uma reverência sutil, sem se atrever a pronunciar saudação alguma. Entendia que aquele não era um dia para palavras. A habitação que Emmeline ocuparia não era a de uma dama nobre. As paredes estavam decoradas com papel floral desbotado e o mobiliário, embora limpo, era modesto. Havia uma cômoda de carvalho, uma cadeira estofada com um bordado simples e uma cama de madeira com dossel sem cortinas, coberta por um edredom em tons de creme e verde musgo. Emmeline tirou o chapéu com gesto automático e observou o quarto em silêncio. Seu baú havia sido colocado aos pés da cama. Não tinha a sua própria criada. Não tinha acompanhante. Só tinha essa nova realidade que não havia pedido nem imaginado. Foram deixados uns touros na lareira, milady, murmurou a senhora Blanchard sem a olhar diretamente. E água quente para seu asseio. Se deseja algo mais, estarei na cozinha. Emmeline assentiu sem se virar. A mulher se retirou com passos suaves, fechando a porta atrás de si. O relógio sobre a lareira marcava as 5h15. O som do ponteiro dos segundos parecia bater com força desmedida naquela calma tensa. A jovem tirou as luvas e se aproximou do espelho ovalado sobre a cômoda. Seu reflexo a observou com uma mistura de estranheza e resignação. Já não era a mesma. Algo havia mudado em seus olhos, na forma como sustentava seu próprio rosto. Não sabia quanto tempo passou ali, de pé em frente a si mesma, quando escutou o leve ranger do piso no corredor. Virou a cabeça e, no limiar, sem invadir a habitação, estava Thomas Hale. Ele usava uma camisa de linho branca sem gola, com as mangas dobradas até os cotovelos e calças escuras presas com suspensórios de couro. Suas botas estavam limpas, mas ainda úmidas pela neblina do exterior. Ele segurava uma manta dobrada sobre o braço e um pequeno almofadão. Emmeline o observou sem dizer nada. Não era medo o que sentia, mas uma inquietude difícil de nomear. Ela esperava um gesto grosseiro, uma palavra rude, uma imposição, mas nada disso aconteceu. Thomas a olhou nos olhos por um instante. Suas pupilas eram de um azul acinzentado, tranquilas, sem rastro de ansiedade nem desejo, apenas respeito. Um respeito que a desorientou. Dormirei na sala, disse em voz baixa.
Não quero incomodá-la. A jovem não respondeu. Limitou-se a assentir com um leve movimento de cabeça. Thomas deixou a manta sobre uma cadeira próxima e se retirou sem fazer ruído. O clique da porta ao fechar pareceu mais humano do que qualquer palavra de consolo. Emmeline se sentou sobre a cama com as mãos sobre o colo. Não sabia o que pensar. Seu pai lhe havia dito que Thomas era um bruto ignorante, sem modos, sem caráter. Mas aquele homem de rosto sereno e mãos firmes acabara de demonstrar uma delicadeza que nenhum cavalheiro da corte havia tido com ela, jamais. Caiu a noite. A vela acesa sobre a mesa de cabeceira projetava sombras ondulantes sobre as paredes. Emmeline se despiu com movimentos lentos, retirando uma a uma as peças do vestido cinza que havia usado durante o transporte. Colocou uma bata de dormir de linho branco, bordada à mão por ela mesma anos atrás, quando ainda acreditava na ilusão de um enxoval de casamento cheio de esperança. Se meteu na cama sem apagar a vela. O silêncio era tão profundo que podia escutar sua própria respiração. Lá fora, o uivar de uma ave noturna quebrava de vez em quando a quietude. Dentro, apenas o murmúrio do fogo agonizante na lareira. Passaram os minutos, talvez horas. Emmeline se levantou descalça e saiu ao corredor. A casa dormia. Desceu as escadas com cuidado, guiada pelo tênue resplendor da luz que vinha da sala. Ali o encontrou. Thomas dormia no chão, junto à lareira. Havia estendido a manta sobre um tapete gasto e usava o almofadão que levava antes. Estava deitado de lado, com um braço sob a cabeça e o outro cruzado sobre o peito. A camisa branca deixava entrever o contorno firme de seu torso. Sua respiração era pausada, tranquila, quase infantil. Emmeline o olhou por um longo tempo. Naquele instante, não viu um serviçal, não viu uma humilhação. Viu um homem que havia aceitado seu destino sem levantar a voz, que a havia tratado com mais consideração do que os homens que vestiam fraque e ostentavam títulos. Voltou a seu quarto sem acordar ninguém. Apagou a vela com um suspiro silencioso e se deitou, olhando para o teto, até que o sono a venceu. Aquela foi sua primeira noite como esposa, e embora não tenha havido carícias, nem palavras doces, nem beijos furtivos, algo havia começado a mudar. Muito lentamente, muito no fundo. Na manhã, quando o canto de um galo rompeu o silêncio da madrugada, Emmeline abriu os olhos com a vaga sensação de que não estava sozinha no mundo. Ainda não entendia por quê, mas pela primeira vez desde que havia saído de Wycliffe Hall, sentia-se em paz. A neblina matinal ainda se apegava aos campos quando Emmeline abriu as janelas de seu quarto. A luz pálida do amanhecer mal conseguia entrar entre as nuvens cinzas, tingindo o campo com um tom melancólico. Em frente a ela se estendiam os prados cobertos de orvalho, as pegadas de cascos marcadas na lama fresca, e mais além, o estábulo fumegante com o hálito dos animais recém-alimentados. Ela se vestiu sem ajuda, como havia feito desde sua chegada, com um vestido simples de lã azul escura, que não levava bordado algum. A tela lhe pesava ligeiramente sobre os ombros, como se também estivesse aprendendo a sustentar uma nova versão de si mesma. Recolheu o cabelo em um coque baixo, sem adorno, e desceu as escadas com passos firmes. Não sabia o que esperava encontrar naquele dia, mas sabia que algo nela havia começado a mudar. Na cozinha, a senhora Blanchard servia chá em uma chaleira de faiança rachada. A anciã mulher lhe dirigiu um gesto respeitoso, sem palavras desnecessárias. Emmeline tomou sua xícara e se sentou junto à janela. Dali, observou Thomas cruzar o pátio com uma forquilha no ombro, suas botas afundando até o tornozelo na mistura de terra e água. Vestia sua habitual camisa de linho arregaçada e um colete de lã sem botões. Seu andar era sereno, como o de um homem que conhece cada canto da terra que pisa. Durante a semana que levava ali, Emmeline o havia visto trabalhar à distância. Nunca o havia visto levantar a voz nem dirigir uma ordem com rudeza. Quando os outros trabalhadores se aproximavam do estábulo, o cumprimentavam com uma inclinação de cabeça. Não por temor, mas por respeito. Esse detalhe não lhe havia passado despercebido. Ela terminou seu chá e decidiu sair. Precisava de ar. A lama manchou a borda de seu vestido assim que pôs um pé no pátio, mas já não se incomodou. Aproximou-se do curral, onde Thomas alimentava um grupo de ovelhas com movimentos pausados. Ao notar sua presença, ele se virou.
Bom dia, senhora, disse com voz grave, sem interromper seu trabalho. Emmeline assentiu levemente, desconfortável ainda com essa palavra que a convertia em algo que não sentia ser. As ovelhas não parecem temê-lo, comentou tentando suavizar o momento. Ele levantou a vista com um meio sorriso que não chegava a seus lábios. As ovelhas reconhecem o tom mais do que as palavras e eu não uso muitas. A jovem notou então a maneira em que ele acariciava o lombo de uma delas. Suas mãos, embora grandes e curtidas, eram suaves no gesto. Havia ternura ali, uma ternura silenciosa, contida, que desarmava as barreiras que ela havia imposto a si mesma. Sempre trabalhou com animais? Perguntou sem saber por que desejava alongar essa conversa. Thomas vacilou um instante. Seus olhos se perderam mais além do curral, como se buscassem na memória algo que não desejava encontrar. Desde que tenho lembrança, embora não sempre tenha sido em um lugar como este. O silêncio se infiltrou entre os dois, incômodo por sua brevidade. Emmeline sentiu que havia roçado uma ferida, mas ele mudou de tema sem brusquidão. Posso lhe ensinar a alimentar os cavalos se desejar? Ela piscou, surpresa. Não era uma ordem nem uma obrigação, era um convite. Não sei se seja bem visto, disse, mais por costume do que por convicção. Aqui não há ninguém que olhe, replicou ele com simplicidade. Só você decide o que é bem visto. Ela o acompanhou até o estábulo sem dizer mais. O lugar cheirava a feno seco, a couro e a suor de animal. Thomas lhe mostrou como segurar o balde, como acalmar a égua mais inquieta, acariciando seu pescoço em círculos. Emmeline o imitou com torpeza, mas sem medo. A égua se deixou tocar, e pela primeira vez a jovem sentiu uma risada nascer em sua garganta. Foi uma risada breve, suave, mas autêntica. Thomas a olhou então, não com admiração nem com desejo, mas com uma espécie de assombro sereno, como se a risada dela houvesse sido um som esquecido que não esperava ouvir jamais. Por que não teme a lama? Lhe perguntou ele, ainda segurando a rédea. Porque já não temo me sujar com o que outros consideram baixo. Respondeu sem pensar. Ele baixou a vista, e nesse gesto havia gratidão, mas também algo mais profundo, um reconhecimento silencioso. Ao meio-dia, ela voltou para casa com as mãos manchadas de feno e os lábios ressecados, mas com uma sensação nova no peito, uma que não sabia nomear. Durante a refeição, não trocaram palavra, mas os silêncios já não eram muros, mas pontes ainda por cruzar. Mais tarde, enquanto Thomas partia lenha no pátio traseiro, Emmeline o observou da varanda. Seu corpo se movia com precisão. Cada golpe do machado era firme, medido, como se naquele ato houvesse mais reflexão do que força. De repente, um dos touros lascou mal e uma farpa saltou em direção a seu rosto, cortando-lhe a bochecha. Ela desceu de imediato. Está sangrando, disse ao chegar a seu lado. Thomas se limpou com as costas da mão como se não desse importância à ferida. Mas Emmeline tomou seu rosto com cuidado e o obrigou a olhá-la. O sangue era apenas um fio fino, mas a proximidade entre eles fez com que o mundo se encolhesse àquele instante. Seus dedos tocaram a pele dele com uma delicadeza que a surpreendeu a si mesma. E ele não se moveu. Não por respeito nem por temor. Não se moveu porque naquele roçar não havia ameaça. Apenas um reconhecimento tácito de que ambos, sem sabê-lo, estavam aprendendo a se olhar sem máscaras. Emmeline foi buscar um pano limpo e um pouco de água. O limpou sem falar, e ele permitiu que o fizesse. A ferida não era profunda, mas o gesto foi. Quando terminou, se afastou alguns passos, desconfortável com a intensidade do que não se havia dito. Perdão, não quis invadir, disse em voz baixa. Thomas negou com a cabeça. Não o fez. Só me recordou algo que havia esquecido. O quê? Ele duvidou. Por um instante pareceu a ponto de lhe confiar algo, mas depois seu olhar se endureceu ligeiramente. Não importa. Ela o olhou com uma mistura de curiosidade e decepção. Intua que por trás daquele rosto calado e de mãos cheias de lama havia algo mais. Uma dor antiga, uma recordação guardada, algo que ele não podia ou não queria compartilhar. Aquela noite, Emmeline não conseguiu conciliar o sono com facilidade. A imagem da ferida, do calor de sua pele sob seus dedos, do silêncio que se prolongou entre ambos, a perseguia como uma melodia que não conseguia esquecer. Não sabia se o admirava, se o compadecia, ou se simplesmente estava descobrindo que o homem que seu pai lhe impôs não era quem haviam lhe dito.
Só sabia que quando fechou os olhos, o rosto de Thomas Hale foi a última coisa que sua mente reteve antes de se entregar ao descanso, e isso por si só já era demasiado. A chuva caía com insistência sobre o telhado da casa, desenhando um murmúrio constante que envolvia cada canto com uma espécie de melancolia suave. Era uma tarde de céu de chumbo, dessas em que o mundo parece se deter em seus pensamentos. Emmeline se encontrava na pequena biblioteca da casa rural, uma habitação esquecida que apenas continha uma estante velha, uma escrivaninha de carvalho claro e uma poltrona estofada de linho verde. Havia descoberto aquele espaço por acaso, ao seguir o aroma dos livros antigos que a faziam se sentir menos estrangeira naquele lugar. A jovem folheava um volume de poesia quando escutou passos no corredor. Seu primeiro instinto foi fechá-lo, como se a leitura fosse uma fraqueza que devia ocultar. Mas, em vez de alguém que a procurasse, ouviu o ranger da porta da sala principal e depois um silêncio expectante, interrompido só pelo crepitar apagado do fogo. Movida por uma intuição estranha, Emmeline se levantou na ponta dos pés e se aproximou sem fazer ruído. Do limiar, sem ser vista, pôde observar Thomas sentado à mesa da cozinha. Estava inclinado para a frente com um cotovelo apoiado na superfície e um pedaço amassado de jornal aberto à sua frente. Em sua mão, segurava um lápis sem ponta e seus lábios se moviam em silêncio enquanto tentava decifrar o que estava escrito. Franzia a testa como se a batalha contra aquelas palavras fosse física. Passava o dedo indicador por baixo de cada linha, repetindo sílabas que não conseguia unir. De vez em quando, seus olhos se fechavam frustrados. Depois, voltava a tentar. Emmeline sentiu um nó na garganta. Não foi zombaria nem pena. Foi um arrepio. Aquele homem a quem seu pai havia chamado de ignorante lutava com humildade contra algo que outros recebiam sem esforço. Estava sozinho naquela tarefa, sem guia, sem ajuda. Só ele e sua vontade de compreender o mundo que lhe haviam negado. Ela voltou para a biblioteca sem fazer ruído. Permaneceu ali por um longo tempo, com o livro ainda aberto, mas o olhar perdido na janela. Havia uma beleza silenciosa no que havia presenciado, uma valentia muda, digna. Aquela noite, depois do jantar, o esperou na varanda. A chuva havia cessado e o ar tinha esse aroma limpo que só se percebe depois das tempestades. Thomas saía do celeiro com uma lâmpada de óleo na mão. Ao vê-la, ele se deteve. "Deseja algo, senhora?" Ela vacilou apenas. "Quero lhe oferecer algo." Ele a olhou com cautela, sem se aproximar demasiado. "Sei que tenta ler", disse Emmeline com voz baixa, quase um sussurro. "O vi esta tarde, não quis interromper." Thomas desviou o olhar desconfortável. O gesto de suas mãos tensas sobre o cabo da lâmpada revelava mais do que qualquer palavra. "Não se preocupe. Não o contarei a ninguém. Só pensei que poderia ajudar-lhe." Ele levantou os olhos e os cravou nos dela. Não havia súplica nem orgulho, apenas uma calma tensa que precedia a toda decisão importante. "Por que eu faria?" Emmeline titubeou. "Porque sei o que é querer entender algo e não ter ninguém que lhe ensine. Porque sei o que é o silêncio, mas também sei o que pode ser construído quando alguém escuta." Thomas a observou por um longo instante, depois assentiu com um movimento quase imperceptível. "Amanhã ao anoitecer", disse simplesmente. "Na biblioteca." Ela assentiu também e, naquele breve cruzamento de vontades, ficou selado um pacto que nenhum dos dois soube nomear. No dia seguinte, a jornada transcorreu com a monotonia habitual. O ruído da lenha, o tilintar dos baldes, o galope dos cascos sobre a lama. Emmeline preparou uma seleção de livros simples e folhas limpas e esperou com nervosismo. Quando o céu começou a escurecer, acendeu uma vela e colocou 2 cadeiras em frente à escrivaninha. Thomas chegou pontual. Ainda usava as botas manchadas de lama seca e o cabelo um pouco bagunçado. Ficou de pé na porta, inseguro. "Pode se sentar", disse ela, indicando-lhe a cadeira mais próxima da luz. Ele obedeceu com o corpo rígido, como se temesse quebrar algo com apenas um movimento. Emmeline lhe ofereceu uma folha e um lápis bem apontado. "Comecemos pelo mais básico", propôs. "As letras, uma por uma." O silêncio foi se enchendo com traços tímidos, com respirações contidas, com as pausas que antecedem a compreensão. Thomas aprendia devagar,
mas com atenção. Escutava cada palavra, memorizava cada forma. Quando conseguia unir uma sílaba com outra, seus olhos se acendiam como se acabasse de decifrar um mapa antigo. Passaram-se vários dias assim. Cada tarde, depois do trabalho, Thomas se sentava em frente a ela, e juntos percorriam esse mundo que ele apenas começava a descobrir. Emmeline o olhava em silêncio quando ele não se dava conta. Observava a concentração em seu rosto, a força em suas mãos, a humildade em sua atitude. Uma noite, depois de lerem juntos uma frase curta, ele deixou o lápis sobre a mesa e guardou silêncio. Emmeline o olhou, esperando. Você não zomba, disse ele, como se essa constatação lhe custasse. Ninguém havia feito isso antes. Ler, não zombar, escutar, falar comigo como se eu não fosse um erro. Emmeline sentiu que algo se quebrava dentro de si, porque não era ele quem devia carregar com a vergonha. Não é um erro, Thomas. Houve um momento de silêncio absoluto. Depois, ele baixou o olhar. Jamais levantei a voz contra ninguém, confessou em voz muito baixa. Mas tive motivos, mais do que gostaria de recordar. Ela não perguntou. Não, ainda sabia que não era o momento. Mas naquele instante, compreendeu que havia feridas nele que não se viam. Cicatrizes feitas de abandono, de desprezo, de silêncios impostos. Aquela noite, quando se retiraram, não se despediram com palavras, só com um olhar sustentado, intenso, no qual se disseram mais do que sabiam admitir. E ao fechar a porta atrás dele, Emmeline apoiou as costas contra a madeira e fechou os olhos, porque pela primeira vez em sua vida não se sentia julgada, nem por seu sobrenome, nem por seu silêncio. E isso, para uma dama que havia sido entregue como castigo, era mais valioso do que qualquer promessa. O vento outonal soprava com força nos campos de Yorkshire, levantando as folhas secas que cobriam os caminhos como um tapete quebradiço e crocante. O ar estava impregnado de umidade e os galhos nus das árvores balançavam com um gemido longo e constante, como se também elas guardassem em suas entranhas velhos sussurros e segredos não confessados. Na casa de pedra cinza, a lareira ardia com timidez, tentando aquecer não só o ambiente, mas a alma inquieta de sua nova dona. Emmeline estava sentada junto à janela da sala, bordando em silêncio um lenço de linho que havia encontrado no fundo de um dos baús. Não precisava fazê-lo, mas havia algo naquele ato repetitivo e meticuloso que a mantinha de pé. Lá fora, Thomas trabalhava no curral ajustando as madeiras de uma cerca derrubada pela última tempestade. De seu assento, ela podia vê-lo através do vidro embaçado. Sua figura robusta se movia com eficiência, sem pressa, como se cada ação tivesse seu tempo certo. Cada gesto seu, cada passo firme na lama, provocava nela uma mistura de serenidade e desconcerto. Desde que chegaram àquela casa, os dias haviam seguido um ritmo silencioso, mas constante. As palavras entre eles eram poucas, mas carregadas de uma tensão contida que nenhum dos dois se atrevia a romper. Não era um silêncio hostil, mas um cheio de pausas que começavam a ter significado. Emmeline temia compartilhar o mesmo teto com ele. Já não o via como uma sombra imposta, mas como uma presença sólida, calada, que a fazia se sentir curiosamente a salvo. Mas a calma não costuma durar demasiado. Aquela tarde, enquanto o fogo crepitava suavemente, a Sra. Blanchard entrou na sala com uma carta na mão. Seu semblante, normalmente neutro, refletia uma preocupação que não soube ocultar. Uma carta de sua senhora milady, disse em voz baixa, de York. Emmeline tomou o envelope com mãos trêmulas, reconheceu de imediato a caligrafia precisa de sua mãe, rompeu o selo e leu em silêncio. À medida que avançava pelas linhas, sua expressão se endurecia. Os dedos, antes delicados, apertavam o papel como se quisessem apagar cada palavra escrita nele. Sua mãe não escrevia para perguntar como ela se sentia, nem para saber se estava bem. Não havia afeto naquela mensagem, só advertências envoltas no tom cortês que caracterizava a condessa de Wycliffe. O Visconde Braxton havia começado a espalhar rumores. Dizia que Emmeline havia sido manipulada por Thomas, que havia perdido a razão, e que a família havia sido vítima de uma artimanha vulgar. Nos salões de York, já não se mencionava seu nome com respeito, mas com pena ou zombaria. E o pior ainda, seu pai, o conde, planejava apelar ao bispo local para declarar nulo o casamento.
Alegava que havia sido uma união forçada, que Emmeline não estava em pleno uso de sua razão ao assinar a ata, e que Thomas Hale não tinha competência legal para desposá-la. Emmeline fechou os olhos. Por um momento, o mundo pareceu oscilar ao seu redor. Sentiu raiva, dor, mas sobretudo uma estranha clareza. Já não era uma jovem frágil obedecendo ordens. Era uma mulher que havia sido arrastada para o abismo e, no entanto, ainda estava de pé. Quando baixou a carta, Thomas já estava de pé no limiar da porta. Tinha o rosto coberto de terra seca e uma farpa de madeira sobressaía de seu macacão. Mas o que mais a impressionou foi seu olhar. Ele havia visto o gesto da Sra. Blanchard, havia notado a rigidez de Emmeline e agora esperava, sem perguntas, sem exigências, só com a calma que nasce da confiança. Ela se levantou com lentidão. Meu pai quer anular este casamento, disse sem rodeios. Diz que fui obrigada, que estava perturbada, que você não merece levar meu nome. Thomas não reagiu de imediato. Depois se aproximou alguns passos, o suficiente para que sua voz pudesse ser escutada sem levantá-la. E você, o que pensa? A pergunta a surpreendeu, não porque não esperasse que a fizesse, mas porque ninguém a havia considerado antes. Ninguém lhe havia perguntado o que pensava, o que desejava. Emmeline o olhou nos olhos, azul acinzentado, serenos, tão distintos dos homens que conhecia. Penso que me atiraram para esta vida esperando que eu me desmoronasse. Mas não o fiz. Penso que este casamento foi um castigo e que você, contra toda a expectativa, foi mais digno de respeito do que qualquer um dos que me viraram as costas. Um silêncio tenso os envolveu. Não sei se isto é amor, continuou com voz mais baixa, mas sei que não permitirei que me arranquem o pouco que construí com minhas próprias decisões. E isso também leva seu nome. Thomas assentiu, não sorriu, não celebrou. Apenas se aproximou um passo mais e disse com firmeza: não tenho nada a oferecer, a não ser minha palavra, mas essa jamais a trairei. Aquela noite, Emmeline escreveu uma carta à sua mãe, não para pedir permissão nem perdão. A escreveu como uma mulher adulta que já não aceitava ser tratada como uma menina rebelde. Nela, deixou claro que não regressaria, que não aceitaria nenhuma anulação e que qualquer tentativa de arrancar-lhe o nome que agora portava seria um ato de violência contra sua vontade. Assinou com traço firme, Lady Emmeline Hale. Quando terminou, selou o envelope com cera vermelha e o entregou em mãos à senhora Blanchard, que a observou com olhos brilhantes, como se por fim visse nela algo que havia esperado desde o primeiro dia. Antes de se deitar, Emmeline saiu para o corredor e viu uma vela acesa na sala. Thomas lia um fragmento de jornal, seguindo as linhas com lentidão. Ainda lhe custava, mas ele tentava todas as noites. Ela não se atreveu a interrompê-lo. O observou em silêncio da penumbra e pensou, não sem assombro, que o sobrenome que havia levado toda a sua vida, esse sobrenome que se erguia como uma torre fria e inquebrável, agora ressoava como um eco distante, oco, porque o que havia começado a construir com Thomas não tinha título nem linhagem, mas tinha algo que os salões dourados de York jamais lhe haviam oferecido. Tinha verdade, tinha dignidade, tinha paz. O inverno se anunciava cedo naquele ano. As primeiras geadas de novembro haviam tingido de gelo os campos de Yorkshire e a bruma matinal se apegava às árvores como se não quisesse se retirar. Na casa de pedra, o fogo crepitava na lareira e o aroma à madeira queimada se misturava com o das maçãs cozidas que a Sra. Blanchard preparava na cozinha. Emmeline se encontrava na varanda traseira, envolta em um xale de lã grossa. Observava Thomas à distância, como já era costume. Ele carregava lenha sobre os ombros, caminhando com passo firme para o galpão. O hálito saía em nuvens densas e sua pele, exposta ao vento, tinha um tom avermelhado que contrastava com seu cabelo castanho claro, sempre um pouco bagunçado. Não parecia sentir o frio. Havia em seus movimentos uma força silenciosa, uma resistência nascida do trabalho constante e do hábito de não se queixar. Emmeline o havia estado observando havia semanas, não só com os olhos, mas com a alma. Algo dentro dela, algo que antes havia estado adormecido pelos anos de obediência e silêncio, começava a despertar. Não era amor em sua forma mais evidente. Era respeito, admiração e uma inquietude que não sabia nomear.
mas que a acompanhava cada vez que Thomas se cruzava em seu caminho sem tentar ocupá-lo. Aquele dia, no entanto, algo era diferente. Depois do almoço, Thomas pediu para falar com ela. Não o fez com autoridade nem com pressa. Foi uma petição simples, mas carregada de uma tensão que Emmeline sentiu nos ossos. Ela o esperou na biblioteca, nesse pequeno quarto onde ele havia começado a aprender as letras sob sua guia. Ela havia acendido uma lâmpada de óleo e disposto 2 xícaras de chá, embora ele não fosse homem de rituais refinados. Quando Thomas entrou, sua expressão era mais séria do que o habitual. Tirou o casaco grosso, o pendurou junto à porta e se aproximou da escrivaninha. Emmeline o convidou a se sentar, mas ele preferiu permanecer de pé, como se aquilo que tinha que dizer não pudesse ser dito do conforto de uma cadeira. Há algo que precisa saber. Começou com voz baixa, sem rodeios. Ela o olhou com atenção. Seu rosto não mostrava medo, apenas uma concentração absoluta, como se estivesse abrindo uma porta há muito tempo fechada. Minha mãe foi servente. Trabalhava na casa de uma família nobre. Não direi qual porque não vem ao caso, mas era gente conhecida no condado. Emmeline não o interrompeu. Sabia que cada palavra lhe custava. Tinha 17 anos quando ficou grávida. Meu pai era o irmão menor do senhor da casa, um homem que jamais reconheceu nada. Quando se soube, minha mãe foi expulsa. A jogaram para fora sem uma moeda, sem agasalho e com o estômago crescendo. Ele se deteve um momento. Fechou os olhos como se pudesse ver a cena com uma clareza insuportável. Sobrevivemos porque ela sabia costurar, porque lavava roupa para os camponeses, porque nunca se rendeu. Mas a vergonha, essa ela levava como um peso nos ombros. Jamais me disse com palavras, mas o via em seus olhos cada vez que alguém lhe perguntava quem era meu pai. Emmeline sentiu um nó na garganta. Não era só a história que lhe doía, mas a forma em que ele a contava, sem rancor, sem drama, com a resignação tranquila de quem viveu nas margens do respeito alheio. Não aprendi a ler porque não era necessário para os filhos de mulheres como ela, e quando quis fazê-lo era tarde. Já trabalhava com as mãos, já sabia o que era dormir com fome e madrugar com frio. Seus olhos, de um azul apagado pela sombra da lembrança, se encontraram com os dela. O digo porque sei o que as pessoas pensam, porque sei que seu sobrenome vale mais do que minha história, mas eu não tenho vergonha do que sou, nem do que não me deram. Emmeline não soube o que dizer. O olhou em silêncio, sem desviar o olhar. Se levantou da poltrona, caminhou até ele e lhe ofereceu uma das xícaras de chá. Seus dedos se roçaram apenas. Um contato breve, quase involuntário, mas cheio de uma eletricidade contida. Ele a aceitou e por um momento suas mãos ficaram unidas pela mornidão da porcelana. Obrigada por me dizer, murmurou ela. Não por obrigação, mas porque ele havia confiado nela. Ele baixou o olhar, assentiu uma única vez e voltou a colocar o casaco antes de se retirar, sem acrescentar nada mais. Aquela noite, enquanto Emmeline repassava mentalmente cada palavra daquela conversa, foi surpreendida por uma visita inesperada. A senhora Blanchard se apresentou em seu quarto com uma expressão séria, fechou a porta e se aproximou com passo lento, mas firme. Milady, disse com tom sereno. Sei que é jovem e que esta casa pode parecer-lhe uma prisão ou um refúgio, dependendo do dia. Mas devo dizer-lhe algo que talvez não deseje ouvir. Emmeline a olhou com atenção. Não havia dureza em seu rosto, mas sim uma gravidade difícil de ignorar. Os homens como Thomas Hale são nobres por dentro, mas a sociedade não vê assim. Para os seus, um sobrenome é tudo, e uma dama que entrega sua dignidade a alguém sem nome fica marcada. Crê que entreguei algo? Perguntou Emmeline com suavidade, mas com uma firmeza nascente no peito. Ainda não, mas os olhos do mundo são mais cruéis do que as decisões do coração. Falo-lhe como uma mulher que serviu a essa casa toda a sua vida e que viu outras antes de você cometerem erros irreversíveis. Não digo que ele não vale a pena. Digo que a fará pagar um preço muito alto se não tiver cuidado. Emmeline apertou os lábios. Sabia que a senhora Blanchard falava com sinceridade, mas também sabia que algo nela havia se inclinado já para Thomas, como uma flor que busca o sol sem entender de todo o porquê. Agradeço o seu conselho, senhora, disse finalmente. O guardarei onde deve estar, no canto da consciência. A senhora Blanchard a observou por mais alguns segundos. Depois assentiu e se retirou. Emmeline ficou sozinha na penumbra de sua alcova, o fogo chiando na lareira e sua sombra projetada na parede.
Lá fora, o vento soprava com mais força, arrastando consigo as últimas folhas do outono. E enquanto escutava esse rumor do mundo que seguia girando, compreendeu que já não era a mesma, que o nome que havia levado como escudo toda a sua vida começava a pesar menos do que o olhar de um homem sem título, mas com alma. E nesse reconhecimento silencioso, se sentiu mais livre do que nunca, e mais exposta também, porque não há perigo mais profundo do que o de se entregar ao que o coração começa a desejar sem permissão. As campainhas da igreja paroquial repicavam na distância enquanto o sol mal se elevava por cima das árvores desnudas. A aldeia de Windermere despertava com lentidão entre a bruma e o gelo que cobria os telhados. Emmeline estava na cozinha da casa moendo folhas secas para uma infusão quente. Levava um vestido simples de lã espessa cor de ameixa, apertado na cintura por uma fita negra. A luz da manhã se infiltrava timidamente pela janela, banhando de ouro pálido seus pômulos ainda enrubescidos pelo frio. Ela se deteve um momento, como se algo invisível houvesse perturbado a calma que reinava há dias. A sensação era a mesma que antecede uma tempestade silenciosa, tensa, iminente. Thomas apareceu na porta com o chapéu na mão e o rosto manchado de terra. Seus olhos, tão acostumados à quietude, estavam nublados por uma nova desconforto. Chegou alguém ao povoado, disse sem rodeios. Lord Braxton. Emmeline levantou a vista sem dissimular seu desconcerto. A colher caiu com um leve tinido sobre a faiança. O que faz aqui? Disse que vem inspecionar uma propriedade de sua família, mas não falou com ninguém. Só perguntou por você e por mim. A xícara tremeu em suas mãos. Embora não se derramasse, Emmeline respirou fundo, tentando se manter firme. A última coisa que esperava era que Braxton se atrevesse a segui-la até aquele canto esquecido do condado. Ele não busca terras nem títulos aqui, murmurou. Só quer vingança. Thomas não respondeu. A observou alguns segundos e depois se retirou, sabendo que nada que dissesse aliviaria o que estava por vir. As horas seguintes se encheram de rumores. O Visconde foi visto na estalagem conversando com a esposa do farmacêutico. Depois visitou a igreja e falou com o pároco durante mais de 1 hora. Ao anoitecer, os trabalhadores do moinho já comentavam em voz baixa que o criado Hale havia enfeitiçado a filha do conde Wycliffe, que a dama havia perdido a razão e que o casamento havia sido uma farsa construída para cobrir uma desgraça maior. Emmeline se inteirou de cada palavra como se lhe cravassem alfinetes na pele. Não chorou, não gritou, mas uma ferida invisível começou a se abrir dentro de seu peito. Naquela mesma noite, recebeu uma carta sem assinatura. Foi deslizada por debaixo da porta e continha só uma frase. Como pode uma dama dormir sob o teto de um criado? Ela a queimou na lareira sem a ler uma segunda vez. Mas a fumaça que se elevou parecia levar consigo algo mais do que tinta e papel. Levava seu orgulho, seu nome, sua história. Thomas a encontrou sentada em frente ao fogo. Não quis interrompê-la. Limitou-se a se aproximar e a ficar de pé ao lado dela, com as mãos na cintura e o olhar fixo na lenha crepitante. Querem fazer-lhe mal, disse em voz baixa, e o farão por minha culpa. Ela ergueu o rosto. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e tristeza. Não foi você quem me atirou para este destino, Thomas. Foi meu pai e foi Braxton, quem creu que tinha direito a me tomar como se eu fosse uma propriedade. Houve um silêncio denso. Depois, Emmeline se ergueu, cruzou o quarto e tirou de sua escrivaninha um convite dobrado com cuidado. Era para uma reunião anual de caridade na mansão de Lady Worthington, que se celebraria na aldeia vizinha. O evento congregava as damas mais influentes da região, e embora já não fizesse parte desse círculo, seu nome seguia figurando na lista, talvez por descuido ou por curiosidade. Irei, anunciou com voz firme. E você irá comigo. Thomas a olhou incrédulo. Deseja se apresentar perante eles, de braço dado com um serviçal? Não desejo me apresentar com o homem que foi mais cavalheiro do que todos eles juntos. Quero que me vejam, que o vejam, e que entendam que não me escondo, que não me envergonho. Thomas baixou o olhar, incapaz de responder. Havia em seus olhos uma mistura de gratidão e temor, porque ela acabara de cruzar uma linha que não tinha volta. No dia do evento, o céu estava encoberto e um ar cortante anunciava a proximidade da neve. Emmeline escolheu um vestido de seda cinza pérola com gola alta e mangas abotoadas, sóbrio, mas elegante. Levava um casaco escuro de lã grossa
e seu cabelo, preso num coque baixo adornado com um pente de madrepérola, deixava à mostra sua nuca erguida como uma coluna de mármore. Thomas vestia sua única casaca negra bem escovada e uma camisa branca de linho que ela mesma havia lhe dado semanas atrás. Ele usava os sapatos lustrados e uma expressão contida, como se soubesse que cada passo que desse naquela noite ficaria gravado na memória de muitos. Ao chegarem à mansão, o cocheiro os anunciou com frieza. Vários rostos se viraram de imediato, alguns com surpresa, outros com aberta desaprovação. Lady Worthington tentou sorrir, mas o desconforto lhe escapava pelos olhos. Braxton os observava do fundo do salão, taça na mão. Sua expressão era a de um caçador que vê sua presa desafiar a armadilha. Emmeline entrou tomada do braço de Thomas, com o queixo alto e o olhar firme. A cada passo, as conversas se apagavam. A cada saudação cortês, se percebia a atenção dos que não sabiam como reagir. Era uma cena que desnudava as costuras de uma sociedade hipócrita, onde o valor de uma pessoa dependia de seu berço, e não de sua alma. Braxton se aproximou por fim com um sorriso afiado. Lady Emmeline, que aparição tão inesperada, disse fingindo cortesia. Me perguntava se teria o valor de vir. E aqui estou, respondeu ela sem baixar a voz. Embora o que você chame de valor, eu o chame de dignidade. Braxton virou a vista para Thomas com desdém. Suponho que o Sr. Hale tenha sido muito persuasivo. Thomas não respondeu. Não precisava. Emmeline deu um passo à frente. Não preciso que ninguém me persuada para saber quem sou. O que me ensinaram foi a me esconder, mas já não o farei. Um murmúrio percorreu o salão. Alguns se retiraram discretamente. Outros, no entanto, se aproximaram para a cumprimentar com uma leve inclinação. Ninguém ousou dizer uma palavra a mais contra. Naquela noite, ao regressar à casa, Thomas lhe ofereceu seu braço ao descer da carruagem. Emmeline o tomou com suavidade, como se o fizesse pela primeira vez. Não falaram durante o caminho de regresso, mas quando cruzaram o limiar da casa, já não eram uma dama e seu esposo imposto. Eram duas almas de pé, enfrentando juntas um mundo que preferia olhar para o outro lado, e o escândalo, por grande que fosse, não conseguiu apagar a verdade que começava a brilhar entre eles. Uma verdade que não precisava de aplausos, só de respeito. O céu de Yorkshire amanheceu coberto por uma camada espessa de nuvens que pressagiavam chuva. A luz era cinza, contida, como se inclusive o sol se negasse a testemunhar o que estava por suceder. Aquele dia não se anunciava com sinos nem celebrações, mas com passos medidos, sussurros entre criados e olhares feios dos janelões de pedra. A carta chegou cedo, entregue em mãos por um emissário da família Wycliffe, cujo rosto era tão pálido como o envelope selado. Não fazia falta ler mais do que uma linha para entender o conteúdo. O conde solicitava com urgência e sem opção de rejeição a presença de sua filha e de Thomas Hale em sua residência. Não se tratava de um convite, mas de uma intimação velada, disfarçada de cortesia. Um julgamento não anunciado, mas longamente preparado. Emmeline leu o documento em silêncio. Tinha o cabelo preso em um coque simples, sem adornos, e seu vestido de lã cinza ressaltava a palidez de seu rosto. Não tremia, não chorava, mas seus olhos tinham a quietude da água antes de uma tormenta. Devemos ir, disse sem levantar a voz. Thomas a observou do limiar da sala. Encontrava-se junto ao cabideiro com as mãos ainda manchadas de terra e uma expressão sombria. Sabia o que essa reunião significava. Não era só uma tentativa de resgatar o sobrenome Wycliffe da desonra. Era também uma tentativa de arrancar de Emmeline a única coisa que ela havia escolhido por si mesma. Não o obrigarei a me acompanhar, acrescentou ela. Ele se aproximou com passo firme, e ao se deter em frente a ela, falou pela primeira vez em horas. Não deixarei que enfrente isso sozinha. A carruagem partiu pouco depois do meio-dia. O caminho até a residência do conde estava coberto de lama, e as rodas salpicavam o barro em cada curva do caminho. Ninguém falava dentro do veículo. Emmeline mantinha a vista fixa no campo que deslizava atrás dos cristais, e Thomas, com as mãos apoiadas sobre os joelhos, não desviava o olhar do chão. Mas em meio àquele silêncio tenso, seus dedos se buscaram e se tocaram. Um roçar breve, trêmulo, mas suficiente para se recordarem que ainda estavam de pé. Ao chegarem,
A casa de Wycliffe Hall os recebeu com a mesma frieza de sempre. As colunas brancas, as janelas simétricas, os quadros de antepassados emoldurados em ouro. Tudo estava disposto para impor, não para acolher. Um mordomo os conduziu até o salão oriental, onde aguardavam pelo menos 10 pessoas. Senhores de sobrenome ilustre, damas vestidas com sedas escuras, o pároco da família e um tabelião. E no centro de tudo, erguido como um juiz de pedra, o conde Wilfred Wycliffe. Emmeline entrou tomada do braço de Thomas, não como esposa submissa nem como filha arrependida, mas como uma mulher consciente do lugar que decidia ocupar. Ninguém ofereceu assento, só o conde rompeu o silêncio. Desonraste o sobrenome que levas, disse com frieza, mas ainda há tempo para remediar isso. Emmeline o olhou com firmeza, sem baixar a cabeça. Não há desonra em escolher um homem que não me humilha. Esse homem, interrompeu o conde, apontando para Thomas com desdém, é um serviçal, um bastardo sem nome, sem educação, sem linhagem. Não tem direito a compartilhar o teto com uma mulher Wycliffe, muito menos seu sobrenome. Um murmúrio cruzou a sala como um vento afiado. Emmeline deu um passo à frente, mas Thomas a deteve com um olhar. Foi ele quem falou. Não desejo o seu sobrenome, meu senhor. Nunca o desejei, mas sim desejo respeito. Sua voz era grave, mas serena. Falava com a cadência de quem guardou as palavras por demasiado tempo. Não escolhi o sobrenome que me negaram, mas tenho um. Não o seu, nem o de seu círculo, o de minha mãe. E ela sim teve honra. O conde se ergueu, indignado. Não mencione essa mulher em minha presença. Thomas respirou fundo. Tirou de seu casaco uma folha antiga, dobrada com cuidado. A desdobrou com lentidão e o papel amarelado rangeu entre seus dedos. O colocou sobre a mesa central em frente a todos. Esta carta foi escrita pelo irmão menor do conde de Gainsbourg. Reconhece minha mãe como a mulher que amou, e a mim como filho nascido dessa união. Não foi entregue em seu momento por temor ao escândalo, mas agora está aqui. Sua assinatura, seu selo familiar. O tabelião se aproximou, tomou a carta, a examinou em silêncio. Os rostos se inclinaram para o documento como se tratasse de uma relíquia. O pároco empalideceu ao reconhecer a assinatura. O conde não disse nada. Seus olhos, antes duros, começaram a perder a firmeza. Se negou a me educar, continuou Thomas. Me negou um sobrenome, me negou um futuro, mas minha mãe me ensinou algo mais valioso do que isso. A não me envergonhar do que sou. Emmeline o olhava e pela primeira vez sentiu que o coração se lhe inchava no peito. Ali, em meio àquela sala fria e hostil, aquele homem que chegou à sua vida como um castigo se havia convertido em sua verdade mais firme. Este casamento não será anulado, disse ela com voz firme. Não regressarei a esta casa. Não voltarei a usar um nome que não me representa. O conde deu um passo para trás. Parecia mais velho do que nunca, mais sozinho, mais pequeno em frente à sua filha. Então que o escândalo seja sua herança, espetou antes de se virar. Um a um, os presentes começaram a se retirar, alguns em silêncio, outros com olhares desconfortáveis. Ninguém se atreveu a felicitar nem a condenar. Era um julgamento invisível, sem veredito anunciado, mas com uma sentença que já não dependia deles. Ao saírem, o céu havia começado a escurecer. Uma garoa fina caía sobre a terra úmida. Emmeline e Thomas se detiveram na escadaria de mármore antes de subir ao carruagem. Não se disseram nada, só se olharam. E naquela mirada, sem palavras, sem gestos exagerados, sem promessas, selou-se a certeza de que haviam atravessado o fogo e que ainda se tinham um ao outro. Embora o mundo os negasse, embora os sobrenomes se desmoronassem, o que os unia já não era um contrato nem uma obrigação, era algo muito mais forte. Era verdade. O frio ainda não havia se retirado por completo dos campos de Yorkshire, quando o carruagem cruzou lentamente o caminho de pedras que conduzia de volta à casa de pedra cinza. Emmeline observava em silêncio como a neblina se erguia entre as árvores como um véu suspenso. Thomas não falava, mas sua mão repousava perto da dela sobre o assento, numa proximidade que não necessitava de gestos para se fazer sentir. O regresso não era um escape, não era uma retirada, era uma escolha. Wycliffe Hall havia ficado para trás com todo o seu peso de mármore e silêncio. O julgamento, o sobrenome, os olhos que os mediram sem compaixão,
Tudo isso já não importava. Naquele pequeno lar rural, onde o fogo se acendia com esmero e o pão se assava com paciência, começava algo que nenhum dos dois podia ainda nomear, mas que ambos sabiam ser real. A senhora Blanchard os recebeu com uma xícara de infusão quente e um casaco seco para cada um. Não perguntou nada. Sua mirada, carregada de respeito, foi mais eloquente do que qualquer palavra. Durante os dias que se seguiram, a casa recobrou seu ritmo pausado. Emmeline dedicou as manhãs a percorrer a aldeia, onde as mulheres mais jovens começavam a acorrer a ela, não só por conselho, mas por ajuda. Algumas, apenas adolescentes, carregavam filhos no colo e nomes que lhes haviam sido negados. Outras, viúvas sem terra, buscavam trabalho ou simplesmente um lugar onde não ser julgadas. Foi numa tarde especialmente cinza que Emmeline o compreendeu com clareza. A casa que havia herdado do desprezo de seu pai podia se transformar em algo diferente, em um refúgio, um lugar onde as mulheres, sem sobrenome, encontrassem dignidade. Thomas não discutiu sua decisão. Limitou-se a construir com suas próprias mãos uma pequena habitação anexa ao celeiro que serviria como ateliê para costura. Pintou as janelas com cuidado, reparou o telhado e colocou ganchos nas paredes para pendurar mantas que chegavam úmidas. Fê-lo sem palavras, com uma entrega calada que Emmeline aprendeu a ler como outros leem poemas. Cada tarde, quando o trabalho diminuía e o frio se infiltrava entre as pedras do chão, Emmeline acendia uma lâmpada na biblioteca. Thomas chegava com as mãos ainda ásperas pelo feno e se sentava em frente a ela com um caderno e um lápis na mesa. Aprendia com esforço, sim, mas também com uma atenção que a comovia. Já não se tratava só de letras. Era a promessa de um mundo que se abria, de ideias que por fim podia capturar. Uma noite, enquanto ela lia em voz alta um poema de Byron, Thomas a interrompeu com uma pergunta inesperada. Por que me ensina poesia? Emmeline levantou a vista. A lâmpada projetava sombras suaves sobre seu rosto. Porque não basta saber ler. É preciso saber o que guardar na alma. E os versos ensinam a sentir sem levantar a voz. Thomas baixou o olhar e seus lábios se curvaram apenas. Então farei o esforço, disse, porque quero sentir com você sem fazer ruído. A frase ficou suspensa entre eles como uma folha que demora a cair. Não fizeram promessas. Não se tocaram, mas a distância entre ambos se havia reduzido à largura de uma palavra. Dias depois, enquanto revisavam as contas na cozinha, chegou uma carta de Londres. O envelope era grosso, de papel creme, e levava um selo que Emmeline não reconheceu de imediato. Foi Thomas quem empalideceu ao ver o escudo gravado em cera. Ele a abriu com mãos firmes, embora o tremor em seus dedos o traísse. A carta, escrita com uma caligrafia elegante, provinha do atual conde de Gainsbourg. Era uma resposta formal, mas não fria. Reconhecia a carta antiga apresentada na audiência e confirmava a autenticidade da assinatura. Além disso, oferecia a Thomas o acesso a uma parte de terras familiares nos arredores de Surrey, junto com uma renda modesta e a possibilidade de assumir o sobrenome paterno se assim o desejasse. Emmeline guardou silêncio. Não quis pressionar, não quis opinar. Apenas o olhou. Thomas dobrou a carta com lentidão. A deixou sobre a mesa e permaneceu de pé com a coluna reta e o olhar fixo na janela. Levou meia vida para entender quem sou, disse sem se virar. Não preciso que me digam agora. Minha mãe me criou sem sobrenome, mas com verdade. E você? Você me deu um nome mais forte do que qualquer linhagem. Emmeline se levantou. Não disse nada. Só caminhou até ele e colocou sua mão sobre a dele. O contato foi firme, cálido, cheio de uma certeza silenciosa. Naquela noite, Thomas acendeu o fogo mais cedo. Sobre a lareira colocou a carta aberta, mas não para a exibir. Fê-lo para recordar que inclusive o que se rejeita tem valor, que não se nega por ódio, mas por escolha. Mais tarde, Emmeline se sentou em frente a ele com um livro no colo. Hoje não lerei eu, disse, estendendo-o. Thomas vacilou. Tomou o livro e o abriu na página marcada. Sua voz era baixa, pausada, ainda insegura, mas com cada verso, algo em seu tom se afirmava. Ao terminar, Emmeline lhe sorriu com uma calidez que não necessitava de palavras. Nos dias seguintes, o refúgio recebeu a mais mulheres, algumas com filhos, outras sozinhas, muitas feridas pela indiferença do mundo.
Emmeline as escutava com paciência, lhes ensinava a costurar, a ler, a escrever seu próprio nome. Thomas as tratava com respeito. Nunca perguntava por seu passado. Lhes ensinava a levantar cercas, a preparar a terra, a entender as estações. Era um lar pequeno, mas cheio de dignidade. Uma tarde, enquanto Emmeline ajudava uma das mulheres a remendar uma peça de roupa, escutou risos infantis no pátio. Olhou pela janela e viu Thomas com 3 crianças ao seu redor, ajoelhado na terra, explicando-lhes como semear sementes. Naquele instante, compreendeu que sua vida já não estava definida pela humilhação nem pelo sobrenome. Estava definida pelas decisões que havia tomado do abismo, por ter escolhido ficar, por ter olhado para um homem sem nome e ter visto nele um universo. E enquanto o céu começava a se cobrir de nuvens prateadas, Emmeline fechou os olhos alguns segundos. Ali estava a sua história. Não no sangue, não nos salões, mas na alma. Uma alma que havia aprendido a se nomear sozinha. O inverno havia começado a se desvanecer, mas as árvores de Yorkshire ainda guardavam o tom escuro das estações longas. O vento soprava com ternura entre os galhos nus, como se a natureza mesma aguardasse o desfecho de algo que levava meses se gestando em silêncio. Uma manhã, enquanto o fogo crepitava na lareira e Thomas reparava a dobradiça de uma janela, uma carta chegou às mãos de Emmeline. Não levava selo nobre nem tinta ostentosa. Era um envelope simples, sem lacre, com seu nome escrito por uma mão que ela conhecia demasiado bem. A letra era firme, embora levemente trêmula, como a voz de um homem que por fim compreendeu o peso de seus silêncios. Emmeline a segurou entre seus dedos durante vários minutos sem a abrir. Caminhou até o jardim de inverno, onde a luz entrava coada pelos vidros embaçados, e ali, rodeada das primeiras flores que brotavam nos vasos, rompeu o envelope. A carta continha poucas linhas. O conde Wycliffe pedia para a ver. Não exigia, não culpava, apenas pedia com uma frase final que ela não esperava. Cheguei ao final, filha. Se resta algo por dizer, que seja agora. Aquela noite, Emmeline não dormiu. Não por indecisão, mas pelo que essa visita significava. Não era sua missão, não era perdão. Era um ato de encerramento, de liberdade. Era olhar para o homem que a havia humilhado e não o olhar já da ferida, mas da altura de quem sobreviveu a ela. Ao amanhecer, vestiu um casaco de lã azul escura e recolheu seu cabelo com a discrição que sempre a havia caracterizado. Thomas se ofereceu para a acompanhar, mas ela negou com doçura. Esta parte devo fazê-la sozinha, sussurrou. O caminho até Wycliffe Hall foi breve e sem sobressaltos. A casa parecia mais grande, mais vazia, um eco do que alguma vez representou. Os criados eram novos, discretos. A guiaram até a ala oeste, onde o conde havia sido confinado por sua enfermidade. O cheiro de madeira velha, a medicamentos e a umidade enchia o ar. Wilfred Wycliffe estava reclinado numa cadeira junto à janela. Havia envelhecido de forma repentina, como se os anos tivessem caído sobre ele todos juntos. O rosto estava mais magro, a pele mais cinza, mas seus olhos, embora cansados, ainda conservavam esse azul acerado que tanto havia intimidado nos salões de Londres. Ao vê-la entrar, não tentou se levantar. Obrigado por vir, disse com a voz rouca. Não o mereço, o sei. Emmeline não se aproximou de imediato. Caminhou com lentidão pelo quarto, observando os livros sem abrir, as cortinas pesadas, o bastão reclinado contra a poltrona. Finalmente se deteve em frente a ele. Não vim por você, disse com calma. Vim por mim. O conde assentiu, aceitando sem defesa. Eu te falhei, não só como pai, mas como homem. Durante anos, criei que o dever era obedecer às normas, proteger o sobrenome, ditar o que é aceitável. Mas tu me mostraste que o valor está no contrário, em escolher. Houve um silêncio. O único som era o do vento contra a janela. Nunca criei que chegarias tão longe, murmurou ele. Mas o fizeste, e o fizeste sozinha. Emmeline não chorou, não o tocou, mas seus olhos brilhavam com essa emoção contida que é mais forte do que qualquer pranto. Não estive sozinha, respondeu. Estive com alguém que nunca me gritou, nunca me empurrou, só me escutou. Alguém que, sem sobrenome, me ensinou a me nomear de novo. O conde a olhou com algo próximo à ternura. Uma ternura torpe, tardia, mas autêntica.
Então não me equivoco ao dizer que meu sobrenome já não significa nada para ti. Não significa o que você quis me impor, disse ela, mas significa algo para as mulheres que hoje vivem sob meu teto. Significa resistência, e isso já não é seu, é meu. O conde fechou os olhos um instante. Assentiu com lentidão. Que assim seja. Quando Emmeline saiu da habitação, não sentiu alívio nem tristeza. Sentiu algo mais profundo. A paz de haver dito o necessário. O passado não se podia apagar, mas sim podia se soltar, e isso havia feito. Ao regressar à casa, o vento trazia aroma de terra molhada. Thomas a esperava no limiar, com as mangas arregaçadas e o rosto iluminado pela luz suave do entardecer. Não perguntou nada, só a recebeu com um abraço silencioso, cálido, inteiro. Semanas depois, a dor no ventre de Emmeline se converteu em contrações. Foi uma noite longa de suspiros contidos, de mãos entrelaçadas, de palavras suaves que enchiam a penumbra. E quando o choro do recém-nascido encheu a casa, todo o resto ficou para trás. Era um menino forte, de olhar sereno como seu pai, de testa decidida como sua mãe. Thomas o segurou com torpeza no princípio, temeroso de quebrar algo tão pequeno. Mas quando o menino fechou o punho ao redor de seu dedo, uma lágrima silenciosa desceu por sua bochecha. Emmeline, esgotada, mas plena, o observava do leito com os olhos úmidos de gratidão. Como se chamará? Perguntou ele em voz baixa. Ela sorriu. Como tu, mas sem medo. A primavera chegou com flores tímidas entre as pedras do jardim. O refúgio seguia crescendo, agora com o murmúrio de um menino entre seus muros. A comunidade havia mudado também. Já não eram os exilados, os cochichados. Eram os que escolhiam, os que construíam com suas mãos um mundo mais digno. Uma tarde, a escola do povoado celebrou uma leitura aberta para as crianças. As mães se sentavam em bancos de madeira, os pequenos no chão com os joelhos cheios de poeira. Thomas, vestido com uma camisa branca e um colete de lã cinza, segurou um livro entre as mãos. Seus dedos, antes torpes, passavam as páginas com segurança. Começou a ler um poema. Sua voz era grave, pausada, com esse sotaque honesto que não buscava adornos, só verdade. As crianças escutavam em silêncio. Alguns abriam os olhos com assombro, outros repetiam palavras em voz baixa. Emmeline, sentada no fundo do salão, o olhava. O filho dormia em seus braços e seu coração, tantas vezes partido, batia com uma calma nova. Não era orgulho o que sentia, era algo mais profundo. Era amor sem vergonha, sem permissão, amor de quem escolheu sem temor. E enquanto Thomas lia os últimos versos, ela soube que havia ganhado a liberdade mais valiosa, a de ser ela mesma, ao lado de alguém que não lhe ofereceu um sobrenome, mas sim uma vida. O ar de Yorkshire cheirava a pão recém-assado e a terra molhada. Era uma manhã temperada de primavera, de dessas em que o sol se infiltra entre os galhos como um sussurro do céu. Os campos, salpicados de flores silvestres, balançavam com o vento suave, e as campainhas da igreja do povoado marcavam a hora com solenidade. No alto da colina, a antiga casa de pedra parecia diferente, embora conservasse a mesma estrutura austera de anos atrás. Agora as paredes estavam cobertas de trepadeiras e pelas janelas abertas entravam vozes infantis, risadas, passos apressados. Era um lar pleno, vivo, onde cada canto falava de amor, luta e renascimento. Lady Emmeline Hale tecia sentada em uma cadeira de balanço sob a varanda, enquanto sua filha menor dormia em um berço junto a ela. Tinha 6 meses, um sorriso fácil e os olhos azul-acinzentados de seu pai. A alguns metros, um menino de 7 anos, de cabelo escuro e expressão curiosa, corria atrás de um cordeiro travesso, sob a vigilância atenta de Thomas, que levava ao ombro uma cesta com livros destinados à pequena escola do povoado. Haviam-se passado 8 anos desde aquele dia em que Emmeline regressou ao lado de Thomas, com uma decisão mais forte do que qualquer sobrenome. Anos em que aprenderam que o amor verdadeiro não é sempre exaltado, mas sim constante, que se constrói no silêncio das noites sem palavras, no consolo de um olhar, nas mãos enlaçadas ao final de uma longa jornada. O refúgio havia se convertido em um ateliê e uma escola para mulheres sem recursos. Algumas daquelas que chegaram descalças com a alma partida
Hoje ensinavam a outras a escrever seu nome, a segurar um pincel, a escolher seu caminho. Uma pequena gráfica funcionava na sala traseira, onde se editavam caderninhos com poemas, relatos, conselhos práticos para mães solteiras. Na primeira página de cada edição, aparecia uma dedicatória simples, para quem aprendeu a viver sem medo. Thomas, que uma vez não soube ler, agora ensinava a outros homens a fazê-lo. Nas tardes, sob o carvalho do jardim, compartilhava leituras em voz alta com os filhos do povoado. Às vezes, ria de seus próprios erros ao pronunciar certas palavras, e as crianças o corrigiam com alegria. A comunidade o respeitava como mestre, não por títulos nem sangue, mas pela integridade que sua presença irradiava. O Visconde Braxton, no entanto, havia pago um preço alto. Anos atrás, foi acusado de desvio de fundos e exilado da vida pública. Sua queda foi rápida e silenciosa, como uma folha seca arrastada pelo vento. Ninguém o defendeu. Seu nome, antes temido, já não abria portas. Sua altivez se desvaneceu sem testemunhas. O conde Wycliffe faleceu 1 ano depois do nascimento do primeiro filho de Emmeline. Morreu em solidão, mas não sem redenção. Havia legado parte de sua fortuna à escola do povoado e havia solicitado que seu nome não aparecesse em nenhuma placa, como um último ato de humildade. Foi enterrado junto à sua esposa, e sua tumba era visitada apenas por Emmeline uma vez ao ano, em silêncio, sem flores. A sociedade também havia mudado, lenta, mas inevitavelmente. O que uma vez foi motivo de escândalo, com o tempo se converteu em exemplo. O casamento de Emmeline e Thomas inspirou a outros, despertou perguntas, removeu estruturas. Em Londres, algumas damas começaram a tomar a pena e a escrever sob pseudônimos. Outras fundaram instituições para órfãs e operárias. E em Yorkshire, os sobrenomes já não pesavam tanto como os atos. Aquela manhã, enquanto Thomas se afastava com as crianças para o claro, Emmeline fechou os olhos alguns segundos. O sol lhe acariciava o rosto e o leve balanço da cadeira de balanço a envolvia em uma calma serena. Não tinha joias no pescoço, nem criadas às suas costas, nem bailes onde ostentar, mas tinha um amor que resistiu ao escárnio, à vergonha, ao julgamento. Tinha filhos que cresceriam livres e tinha memória de tudo o que foram e de tudo o que se atreveram a sonhar. O alma dos justos, pensou, não deixa pegadas nos salões, a deixa nos corações que aprenderam a bater por si mesmos. Há histórias que não só se contam, se sentem. E a de Emmeline e Thomas é uma delas. Nos recorda que o amor verdadeiro não necessita de permissões nem títulos, só valentia. Que às vezes, para encontrar nosso lugar no mundo, é preciso quebrar as correntes do sobrenome, do julgamento alheio e do que se espera de nós. E que a liberdade mais profunda é escolher com quem caminhar a vida, ainda que o caminho não esteja adornado com privilégios, mas com dignidade. Se esta história tocou seu coração, conte-nos nos comentários que parte te comoveu mais. Foi a fortaleza silenciosa de Thomas? A transformação de Emmeline? Ou esse final que demonstra que a alma dos justos deixa pegadas? E se você chegou até aqui, escreva a palavra renascer nos comentários. Assim, saberemos que faz parte dos que vivem cada história com a alma aberta. Obrigado por estar aqui, por escutar com o coração e por fazer parte desta comunidade que crê no poder de uma boa história. Nos vemos na próxima.